Meus irmãos da Igreja Batista da Lapa, tudo bem? Nós vamos hoje encerrar o estudo dos 10 mandamentos com uma reflexão final na qual os professores acharam por bem debater a seguinte questão: se Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpriu toda a lei, pode o cristão então deixar de cumprir algum mandamento? É interessante a gente fazer essa reflexão porque nós vivemos hoje um aparente paradoxo, porque nós sabemos que Jesus cumpriu a lei e, ao mesmo tempo, muita gente pensa que Jesus veio abolir a lei. E o que é interessante é que ele disse justamente o contrário, né? Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus Cristo disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, vim para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Olha como Jesus foi radical em relação à lei. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Em Lucas 16, 17, Jesus disse: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então, por que será que as pessoas pensam que Jesus Cristo veio abolir a lei? Pode ser que elas tenham na memória algumas atitudes de Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus 12, 1, quando seus discípulos pararam para comer, estavam cansados, e encontraram à beira do caminho algumas espigas, eles sentaram, descascaram as espigas e começaram a comer as espigas, e os fariseus denunciaram isso a Jesus Cristo. Olha, os teus discípulos estão descascando espigas no sábado, trabalhando no sábado. E o que é interessante é que Jesus Cristo não culpou, não responsabilizou seus discípulos por isso, né? Em Mateus 12, 9, Jesus Cristo curou um homem aleijado no sábado e, mais uma vez, sofreu ataque por parte de escribas e fariseus, e ele mesmo respondeu: quando vocês encontram um cordeiro numa ribanceira, num buraco no sábado, não vão esperar o domingo para resgatar o cordeiro. E o caso talvez mais emblemático seja o de João capítulo 8, versículo 3, quando levaram diante de Jesus Cristo uma mulher que fora flagrada em adultério. E eles citaram a lei. Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. E nós sabemos o desfecho. Jesus Cristo disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Vemos então que essas passagens bíblicas às vezes são mal compreendidas, porque as pessoas pensam que Jesus Cristo, diante dessas atitudes, tenha abolido a lei. Mas, na verdade, o que Jesus Cristo veio fazer foi cumprir toda a lei, ou seja, o seu propósito era muito mais radical, a sua justiça excedeu muito mais do que a justiça dos fariseus. E, dentre as explicações que Jesus Cristo deu aos fariseus, é interessante que ele tenha citado Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele disse: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios. É interessante que na Bíblia a Mensagem, o Jenny Peterson fala: desejo coração sensível, não ritual inflexível. Se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. E é nisso que a gente precisa estar atentos. Há muitas pessoas que atentam demais ao rigor da lei, ao legalismo, e acabam condenando inocentes. E há um outro extremo, que é aqueles que acham que nós não precisamos cumprir a lei. O que Jesus Cristo está afirmando é algo que é aparentemente uma contradição. Ele fala que nós devemos sim cumprir toda a lei. E o que é interessante é que quando a gente estuda a epístola de Paulo aos Gálatas, ele fala no capítulo 3, versículo 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi o nosso aio. No original, a lei foi o nosso paidagogo, foi o nosso condutor, foi o nosso orientador, né?
O paidagogo, na Grécia Antiga, era um escravo contratado por famílias ricas para cuidar da criança até chegar à idade adulta. O paidagogo acompanhava a criança desde a mais tenra idade. Assim que o dia amanhecia, o paidagogo orientava a criança para tomar banho, para tomar o café, levava para a escola. O paidagogo orientava a criança também em algumas formações relacionadas, por exemplo, à educação física, ao aprendizado musical, à filosofia, à matemática. E só quando chegava na idade adulta, a criança poderia, ou adolescente no caso, né, poderia prosseguir sem a figura do aio, sem a figura do paidagogo. Interessante também é que quando o paidagogo tinha essa incumbência de criar, levar uma criança à idade adulta, ele estava preocupado, ele tinha como missão desenvolver ali um homem bom, belo e eloquente. O homem bom, o ser humano bom, seria aquele que teria desenvolvido as virtudes, né? Ele seria generoso, ele seria bondoso, ele seria paciente, ele seria misericordioso, ele seria corajoso, seria prudente, seria uma pessoa moderada e seria alguém que desenvolveria as várias facetas do amor, ou seja, as virtudes, né, ensinadas e debatidas por Aristóteles, por exemplo. E esse paidagogo também deveria orientar a criança para que ela fosse um homem belo, né? Um ser humano belo. E o que era o belo na Grécia Antiga? O belo era aquele que tinha desenvolvido um excelente condicionamento físico, aquele que conseguia explorar o seu corpo em todo o seu potencial. Também o paidagogo deveria orientar aquela criança até chegar à idade adulta para que fosse um homem eloquente, para que fosse um bom orador, para que soubesse convencer pela oratória, para que soubesse convencer pelo diálogo. É interessante verificar que o aio, apesar de ter esse papel importantíssimo, conduzia a criança, a palavra paidagogo, né? Paida quer dizer criança e agogo quer dizer aquele que conduz. Então o paidagogo conduzia a criança até a idade adulta. E essa criança aspirava, desejava, mais do que ninguém, chegar o dia em que ele se veria livre do aio, em que ele se veria livre do paidagogo para que pudesse ter autonomia, para que pudesse ser emancipado, para que pudesse se conduzir por si mesmo. O que a gente precisa entender é que no versículo seguinte, né, eu citei Gálatas 3:24, a lei foi o nosso tutor, foi o nosso paidagogo que nos conduziu a Cristo. Em Gálatas 3:25, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do paidagogo. Não estamos mais sob o controle do aio, não estamos mais sob o controle do condutor. Nós hoje temos autonomia pela fé. Essa autonomia é o que Jesus falou para os fariseus. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios, eu quero um coração sensível, eu não quero rituais inflexíveis. E em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio para nos libertar do paidagogo, para nos libertar do aio, para nos libertar desse tutor. Porque agora, nós que aspirávamos essa autonomia, essa emancipação, essa independência, alcançamos pelo poder do Espírito Santo, salvos pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículos 4, 5 e 9, o apóstolo Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, a finalidade maior da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Creia em Jesus Cristo e você será justificado. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, se você cumprisse a lei, você viveria por meio da lei e por ela você seria justificado. Mas, em Romanos capítulo 10, versículo 9,
Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será justificado, você será salvo. Não precisamos mais da lei, porque pela fé em Jesus Cristo somos justificados, somos salvos, recebemos o Espírito Santo de Deus e somos capacitados espiritualmente a cumprir a lei. Mas lembremos das palavras de Jesus Cristo. Não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. No Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo falou essa frase, em Mateus 5:17, não pensem que vir abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus Cristo explica como é que nós podemos cumprir toda a lei. Ele mostra que o cumprimento de toda a lei por parte da nova criatura é uma justiça que excede a justiça dos fariseus. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz isso: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, os fariseus cumpriam a lei ao pé da letra, e nós, salvos na pessoa de Jesus Cristo, somos capacitados para cumprir toda a lei e exceder essa justiça dos fariseus, superar essa justiça dos fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ainda no Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. A gente estudou isso nos 10 mandamentos. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, ou seja, seu racá quer dizer vazio, ou seja, seu Zé Ninguém, seu Zé Mané, seu idiota, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Na Bíblia Mensagem, Eugene Peterson fala que essas palavras têm o poder de matar. As palavras têm o poder de matar o outro. E é por isso que aquele que ofende o outro será levado ao tribunal e será réu de homicídio. Observe como a justiça do salvo na pessoa de Jesus Cristo excede a justiça dos fariseus, a justiça da lei. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, Jesus Cristo disse: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Observe como a justiça de Jesus Cristo, a justiça proposta por Jesus Cristo para o salvo pela fé em Jesus Cristo, excede a justiça da lei. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Vejam, meus irmãos, como nós, salvos na pessoa de Jesus Cristo, devemos cumprir toda a lei. Imagine, por exemplo, se nós fôssemos nos apegar aos 600 e poucos preceitos da lei. Se você abrir a Bíblia em Levíticos 18 e 25, por exemplo, não farás tatuagem em seu corpo. E você fala isso para alguém que faz tatuagem, mas no mesmo versículo, um pouco antes, diz: não corte o cabelo, ou não apare a sua barba. Como cumprir toda a lei? Nós precisamos cumprir toda a lei no poder do Espírito Santo, excedendo a justiça da lei, excedendo a justiça dos fariseus, sendo perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48, ainda nesse mesmo sermão, Jesus Cristo diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. De maneira que o que o Senhor quer é misericórdia, o que o Senhor quer é coração flexível, o que o Senhor quer é amor por parte da nova criatura, por parte do salvo na pessoa de Jesus Cristo, excedendo a justiça dos fariseus, superando a justiça dos fariseus, superando todos os preceitos da lei no poder do Espírito Santo. Amém.